nós conversamos agora com Tassi Barreto, da Coordenação Estadual do MST de São Paulo. Boa noite, Tassi. Prazer em falar contigo. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Maria Tereza. Um prazer muito grande a gente estar aqui no programa e um abraço aí a todos que nos estão vendo. Maravilha, prazer é nosso. Tassi, fala pra gente desse atual momento vivido por vocês aí nesse acampamento Marielle Vive, em Valinhos, no interior de São Paulo. Existia a grande preocupação da decisão do TJ São Paulo, mas vocês conseguiram uma vitória. É parcial, cabe destacar aqui que ela vai ser julgada ainda no plenário do STF, mas já é uma grande vitória, não é, Tassi? Uma vitória imensa. A gente, assim, está conseguindo dormir um pouco mais tranquilo, né? Porque o risco do despejo, a partir do dia 3, porque aqui o TJ, né, de São Paulo, na decisão, definiu, então, que o despejo das famílias poderia ocorrer a qualquer momento a partir do dia 3 de dezembro, que estava indicando a DPF, que foi uma definição do Supremo Tribunal. Então, agora, com a decisão do Barroso, a gente tem, na decisão dele, coloca até 31 de março, ou seja, a gente teria um prazo maior para a gente conseguir, inclusive, lutar por uma regularização ali, pela constituição, a construção do nosso assentamento rural Marielle Vive. Então, para a gente tem sido fundamental. Gostaria de destacar ainda que a lei 14.216, ela não atinge os assentamentos, os acampamentos rurais. Porque essa lei que foi, inclusive, promulgada pelo Jair Bolsonaro, ela retira o campo dessa definição das suspensões de despejo, ou seja, só considera os urbanos. Isso significa que os ruralistas nesse país, Maria Tereza e Cosmo, eles são muito poderosos e conseguiram fazer com que os trabalhadores rurais com risco de despejo não fossem contemplados pela Lei 14.216. Tassi, muito importante esse destaque que você fez, porque, de fato, a crise sanitária, inclusive esse tema já foi objeto de debate aqui no Revista Brasil TVT, desde o ano passado, as remoções urbanas, né, pessoas que simplesmente foram colocadas, ficaram sem teto, sem local para ficar, e é a relação da função social, que é o centro, né, o bojo do debate das ocupações urbanas, também é a questão da ocupação rural, porque é isso. E até eu já aproveito para fazer essa segunda pergunta para você contar um pouco da história do acampamento Marielle Vive. Porque quer dizer, era um local que estava sem função social, era uma terra improdutiva. Então vou aproveitar esse gancho que você mencionou da lei para que você conte um pouco para a gente como surge então o acampamento Marielle Vive e como ele está hoje com relação à produtividade, a famílias, enfim, conta para a gente. Muito bom, Maria Tereza. O nosso acampamento, ele existe desde 2018, então, para vocês terem uma ideia, o nome da fazenda, né, que nós ocupamos se chama Fazenda Eldorado Empreendimentos Imobiliários. E por que esse nome? Porque ela estava destinada à especulação imobiliária. Valinhos, onde nós estamos, é uma cidade conhecida por ter grandes condomínios horizontais de luxo. Então, aquela área que deveria estar produzindo alimentos saudáveis, gerando renda para a família, ser um local de moradia, está, na realidade, destinada simplesmente ao lucro desses especuladores. Então, a fazenda não cumpria sua função social. Vale relembrar que a função social da terra ela é constitucional, ou seja, a gente tem uma lei, a Constituição, que garante que os proprietários precisam produzir, respeitar o meio ambiente e as leis trabalhistas para que cumpra sua função social. Então, ela é passível de realização de reforma agrária. E por isso que nós, 450 famílias do MST, estamos construindo uma outra realidade para aquela área que estava abandonada. Hoje em dia, nós temos recuperação ambiental, a gente teve recuperação das nascentes, fizemos reflorestamento, estamos produzindo alimentos saudáveis e gerando renda. Então, a gente convida todos e todas, né, que puderem visitar o nosso acampamento para verem a revolução que foi feita, né, por nós, pelas famílias do Movimento Sem Terra, junto com aliados, para construir uma nova perspectiva. E hoje em dia, né, a gente falar de alimentos saudáveis e da recuperação da natureza é tema de todos nós. A gente está sofrendo uma grave crise ambiental e isso se reflete principalmente pelo domínio do capital no campo, do agronegócio, da especulação imobiliária. Então é fundamental todo o apoio ao acampamento Marielle Vive.
Tassi, o local estava totalmente abandonado, servia apenas de pasto de pastagem. Foi só os assentados adentrarem no espaço, transformarem o espaço e hoje tem uma produção efetiva de alimento saudável, como você mesmo falou, de recuperação de nascentes, que é tão importante, que o proprietário começou a se mover. A minha pergunta, e o Estado? Como o Estado fica nessa questão especificamente? Há diálogo, o Estado tentou procurar, porque você tocou num ponto muito importante, que é a questão da reforma agrária. E aí, em nenhum momento, você vê o governo do Estado se mobilizando para isso, pelo contrário, né? Parece que torce para que essa reintegração de posse realmente aconteça e as famílias saiam do local. É isso mesmo? Infelizmente, Cosmo, é a pura realidade. Lá, de fato, estava completamente abandonado. Então, a gente está falando de uma área que era uma pastagem abandonada, com mato alto e tudo mais. E hoje, só para vocês terem uma ideia, a gente tem uma cozinha coletiva no acampamento, desde o primeiro dia de ocupação, né, dia 14 de abril de 2018, nós temos cozinha coletiva em um bairro de periferia em Campinas. Então, as nossas ações, né, nessa perspectiva de combate à fome, de solidariedade, são muito concretas. Só que, infelizmente, o Estado brasileiro tem abandonado a reforma agrária como uma pauta essencial para o desenvolvimento do nosso país. Não só do campo, mas o desenvolvimento do nosso país como um todo. Então, nós sofremos, ao invés do apoio, né, da movimentação ali para garantir o direito à terra, que é um direito constitucional, como eu falei anteriormente, a gente vê ao contrário. Nós sermos muitas vezes combatidos pelo órgão principal de reforma agrária, que é o INCRA, por exemplo, que agora, na mão do Bolsonaro, abandonou de fato a reforma agrária, né? Então a gente, inclusive, fizemos, né, durante essa semana a ocupação no INCRA em São Paulo, na sede do INCRA aqui do estado de São Paulo, para a gente cobrar a efetivação ali da construção do nosso assentamento rural. Além disso, o governo do estado, o Dória, ele está atacando a reforma agrária, regularizando a grilagem através de um PL que está sendo votado na Alesp, né? Mas um PL que é do governo Dória. E aqui, no município de Valinhos, nós temos sofrido muitíssimo também. Para vocês terem uma ideia, nós não tivemos o abastecimento de água regularizado, né, água potável no acampamento, até que um companheiro nosso, o seu Luiz, foi assassinado durante uma mobilização que solicitava, que exigia que a Prefeitura Municipal abastecesse de água potável o acampamento. Então, é um absurdo, né, como nós temos sido tratados em todos os âmbitos dos governos, né, municipal, estadual e federal. Tá, se esse episódio da água potável, vocês acreditam que esse tipo de situação é feito justamente para pressionar para que vocês saiam de lá? Com certeza, Maria Tereza. Infelizmente, assim, a gente em Valinhos sofremos assim uma tática, né, do poder local de negar os direitos básicos de modo a constranger a nossa permanência ali na ocupação. E eu vou citar para vocês. Então, a gente, até depois de muita luta, né, só conseguimos ter acesso à saúde. Então, a gente teve companheiros e companheiras grávidas que, sem poder fazer o pré-natal no acampamento, não conseguiram ficar, tiveram que voltar, né, ou ir para outro lugar, muitas vezes até em situação extremamente precária, situação de rua, mas a gente não tinha o acesso mínimo ao direito à saúde pública. A gente, por exemplo, perdemos o nosso direito ao transporte escolar das nossas crianças. Então, no campo é obrigatório, né? É um direito das crianças terem o transporte escolar. Só que a Prefeitura de Valinhos nos retirou as nossas crianças do transporte escolar a partir do meio do ano de 2018. A gente teve que entrar com uma ação civil pública, junto com a Defensoria Pública do Estado, para a gente conseguir recuperar esse direito básico. Isso só aconteceu no início de 2019, ou seja, a gente ficou esse período grande, né, com as nossas crianças sem conseguir ir para a escola, né, uma vez que o transporte é extremamente caro. Crianças assim, de 4 anos, de 6 anos, até 12 anos, que é um absurdo, que não tem condições de ir para a escola sozinho. Além da água, né, então a água é muito sensível para nós. É uma coisa muito dolorida, porque toda vez que a gente vê Cosme e Maria Tereza subir o caminhão-pipa no acampamento, a gente lembra do seu Luiz, que precisou ser assassinado para a gente ainda ter um número muito aquém, né, da nossa necessidade real de água potável, né?
Então, esses foram mecanismos utilizados para a expulsão das famílias da área. Absurdo. Tassi, quando eu comentei nessa questão de diálogo por parte do poder público no estado de São Paulo, me veio à cabeça a questão que também aqui na Alesp, o governador João Dória enviou um projeto de lei 410, também conhecido como PL da grilagem, que vai prejudicar ainda mais. Se não fosse mobilização de trabalhadores do MST nesta semana na Alesp, talvez esse projeto já tinha sido passado e aprovado na Alesp. Como é que vocês estão encarando esse projeto enviado pelo governador João Dória à Alesp, Tassi? Esse PL é um absurdo, né? O PL 410. É de fato a forma, assim, ele, por um lado, coloca o fim da reforma agrária, com o esvaziamento dos assentamentos rurais. Por exemplo, o ITESP, né, o órgão que cuida dos assentamentos, que tem que colocar assessoria técnica, isso tudo está sendo desregulamentado com esse governo e com o PL. Isso se amplia ainda mais. E, ao mesmo tempo, você está fazendo uma regularização da grilagem. Então, nas terras públicas estaduais, para vocês terem uma ideia, só no Pontal do Paranapanema são 500 mil hectares, no estado de São Paulo inteiro são cerca de 1 milhão de hectares que está sendo entregue, será entregue nas mãos de latifundiários grilheiros através dessa PL. Por isso que nós, né, do MST, estamos muito mobilizados junto com parte da sociedade civil e é fundamental a gente conseguir continuar pressionando para que esse absurdo não ocorra. É entrega de terras públicas para o agronegócio contaminar os solos, produzir com veneno, com transgênico e com trabalho extremamente precarizado. Então, é muito importante a nossa luta contra o PL 410 e na semana passada nós tivemos uma vitória, né, que foi a suspensão ali da votação. Mas nós precisamos de uma vitória maior, que é a gente derrubar esse PL. E falando em vitória, Tassi, queria saber agora dos próximos passos. Você mencionou a mobilização, a ocupação do INCRA para pressionar, que aconteceu no dia 30, né, para pressionar essa decisão inicial do TJ. Conseguiram essa liminar aí no STF, mas há ainda o risco disso ser revertido. Quais os próximos passos, então, que o movimento está planejando para fazer a resistência frente a esse despejo? O acampamento Marielle Vive, nós somos 450 famílias, né? Então, essa decisão da DPF, do Barroso, ela vale para os acampamentos rurais e também para as ocupações urbanas. Então, a gente, primeiro, está pressionando. A gente ficou muito feliz, foi uma festa no acampamento muito grande quando a gente soube da decisão, mas a gente está numa postura, não vamos baixar a guarda, né? Nós precisamos continuar mobilizados, porque a gente tem certeza que foi muito importante toda a mobilização, a gente conseguiu, né, vários espaços na TVT, por exemplo, para contar a situação do acampamento, nas redes sociais, hashtag, né, Marielle Vive Fica, Natal Sem Despejo, a própria campanha Despejo Zero, que teve um papel fundamental, e outros movimentos para essa conquista. Só que ela é uma conquista parcial, então a gente vai ter que continuar pressionando para o STF garantir pelo menos a prorrogação para o 31 de março. Então, nós vamos continuar mobilizados, realizando ações, como nós fizemos na semana passada, e também a gente pressionar para que a Prefeitura, para que o INCRA e também aqui o Governo do Estado se responsabilize pelo direito da terra que essas famílias têm. Então, é fundamental também essa mobilização. Então, a gente convida, né, a todos que puderem visitar o nosso acampamento, prestar solidariedade para a gente, isso tem sido fundamental, e fortalecer a nossa campanha nas redes sociais e nas nossas atividades de luta. Perfeito. As redes sociais, já que a gente está chegando ao final, por favor, dá o serviço completo, Tassi. Então, a gente fez até um tuitaço que foi muito interessante hoje, que é a hashtag Marielle Vive Fica. Então, vamos continuar compartilhando essa hashtag. A hashtag Natal Sem Despejo, que está sendo aí pela campanha Despejo Zero, também é fundamental para a gente continuar pressionando o STF. Nós temos, né, conta no Twitter e também no Instagram, que é acampamento Marielle Vive, e também nós temos as redes oficiais do Movimento Sem Terra, MST_oficial, isso no Twitter.
mas do movimento nacional também, a gente está reproduzindo essas nossas matérias. Então, é muito importante, vou falar mais uma vez, a gente sabe que, por vezes, né, no local, o juiz local não acata, mesmo sendo um crime, né, uma irresponsabilidade, não acata as decisões do STF. Então, nesse momento, a sociedade civil dar luz, né, colocar luz na nossa situação é fundamental para que, por exemplo, um processo criminoso, né, de despejo irregular não venha a acontecer. Então, nós contamos com todas e todos. Com certeza, conte conosco. Tássia Barreto, da Coordenação Estadual do MST de São Paulo. Muito obrigada, Tássia. Até a próxima. Obrigada. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.